prática de hoje é sobre reflexologia. Eu não vou aqui ensinar reflexologia para você nesse vídeo, nessa aula, mas eu vou te mostrar o que você pode fazer para diferenciar a sua reflexologia. Então, se eu estivesse fazendo a minha reflexologia, eu estaria num banquinho aqui nesse momento, sentada, fazendo a reflexo, se for para fazer na maca. Se for para fazer no chão, estaria no chão, né? Todo mundo no chão, ele e eu. Então, considerando que eu já terminei de fazer a reflexologia, fiz todo o passo a passo, e aí você vai fazer o que você aprendeu, né? O seu passo a passo, o seu procedimento, termina a reflexologia, aí você vai fazer isso que eu vou te mostrar agora. Então, eu vou te mostrar aqui algumas manobras, alguns alongamentos que eu ensino dentro do curso da Massagem Flow. Então, quem é aluno, depois tem gravado lá para você. E aí você vai conseguir aprender isso também, essas manobras, para implementar na sua sessão de reflexologia. Lembrando que, por que eu vou fazer isso? Com qual objetivo? Para o corpo ter esse toque no corpo inteiro, para eu ter essa abordagem do corpo inteiro do meu cliente. Lembra que eu posso fazer sempre mais pelo cliente? E quando eu entrego a mais, quando eu mostro esse cuidado a mais, ele também valoriza mais o trabalho, ele também valoriza mais o seu atendimento, porque ele foi esperando uma reflexologia que é nos pés e você entregou um pouco a mais, fazendo esse toque, esse alongamento profundo, mexendo em todo o corpo, trabalhando a respiração junto. Vocês vão ver que eu vou pedir para ele respirar, inspirar. Então você vai usar o toque da massagem, o alongamento e a respiração. Então terminei, eu vou puxar, pegar lá embaixo no tornozelo, elevar um pouquinho, puxo e solto, para eu conseguir alinhar. Às vezes o pé fica para um lado, para o outro, então eu puxei e alinhei o corpo dele. Aí eu vou pegar a perna por baixo do joelho e a outra mão vai no pé. Subo, vou flexionar a perna dele, vou pedir para ele inspirar. Quando ele expirar, eu alongo lá em direção à cabeça, em direção ao ombro, tá? Vou alongar alinhado ao ombro. Aqui vocês vão perceber que o corpo dele já faz um limite. Então, quando eu começar a alongar e eu perceber que a perna que está embaixo na maca começa a se mover, é o limite, eu não preciso ir mais que isso. Então, eu vou fazer em 2 tempos esse alongamento. 1 em direção ao ombro, 2 eu vou abrir um pouquinho a perna, vou colocar mais na lateral e vou empurrar lá em direção ao ombro também, só que com a perna para a lateral. Inspira, expira. Mesma coisa, a perna começou a subir, eu já paro naquele momento ali, tá? Então, vamos fazer agora um pouquinho mais dinâmico. Inspirou, expirou. Inspirou, expirou. Isso. Aí eu pego embaixo do joelho de novo, solto e coloco a perna para baixo. Vou fazer do outro lado. Acho que eu vou ficar de costas para vocês, mas só que vocês vão fixando o aprendizado aí, vão tendo outra visão. Então, pego embaixo do joelho, elevo a perna. Inspira, expira. Abre um pouco, inspira, expira. E aí pega embaixo do joelho, devagar, traz a perna. É importante você, terapeuta, conduzir todo o movimento. O cliente vai tentar segurar a perna, o cliente vai tentar ajudar você. Em nenhum momento você solta a perna, senão vai cair assim de repente. Então você viu aqui todo o cuidado que eu pego, que eu direciono, que eu viro para lá, viro para cá. Então fica segurando a perna o tempo todo.
Ah, Nívia, mas e se a perna for muito grande, muito pesada? Aí você pode usar o seu corpo de apoio, né? Você pode usar o seu corpo aqui. Eu levei a perna para lá, depois eu precisei trazer para o lado. Então, eu usei aqui o meu corpo de apoio. Aqui, bem na sua cintura, você tem esse ossinho do quadril, a crista ilíaca. Então, se você achar que a perna está muito pesada, apoia o osso do quadril e aí você leva usando o movimento corporal, tá? Ó, com cuidado, a mão lá por baixo do joelho. Então, aqui eu já movimentei toda a região da perna. Agora eu vou fazer no braço. Então, vou movimentar o braço também. O braço eu vou elevar os dois braços lá para cima e eu vou puxar, vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou segurar no braço e vou puxar. Que aqui ficou meio em cima, talvez vocês não consigam visualizar. Então, pega os dois braços. Eu peço para o cliente segurar no meu braço. Agora, inspira. Quando ele expirar, eu puxo e alongo. Aí volto o braço devagar. Isso. E aí eu vou pedir para ele levantar. Então, gentilmente, eu vou observar se ele estiver dormindo. Eu vou fazer uma respiração mais profunda, peço para ele inspirar, expirar, solta todo o ar. Agora você vai sentar. Você pede para a pessoa sentar com as pernas para fora da maca, então pode virar aqui com as pernas para cá. Isso. E aí o cliente senta com a perna para fora da maca e você fica do outro lado. Precisa ser nesse sentido, tá? Para você conseguir alcançar aqui o corpo do cliente. E aí aqui eu vou trabalhar nas costas, eu vou fazer um alongamento. Então eu pego a mão e levo a mão lá para a outra perna. Deixo apoiada a mão lá na outra perna. E aí eu vou empurrar essa mesma mão que foi lá para a outra perna, eu vou empurrar ela e aqui eu apoio. Inspira, expira. Volta devagar. Divide em 3 partes as costas. Inspira, expira. Inspira, expira. Isso. Aí eu pego o braço, volta para cá e muda o outro lá para outra perna. Então eu estou pedindo para ele pegar um braço e colocar em direção ao outro lado. Aí eu alongo nesse sentido, tá? Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. A mão que está no ombro não puxa. É a mão da coluna que vai empurrar. Aliás, a coluna está no meio. Eu estou pressionando para a lateral, na paravertebral, tá? Então, eu sempre pressiono do lado contrário, onde eu vou alongar. Então, dividi em 3, vou pressionar 3 vezes de um lado e depois nesses 3 pontos do outro lado também. Observa se o cliente está alinhado, se o cliente não está muito curvado para frente, se ele não está bambeando para o lado, às vezes ele está um pouco sonolento, então você precisa ir acordando, né, pedindo para ele ir voltando, para que o corpo fique firme. E com esse alongamento, você vai fazer uma leve torção. Não é nada muito bruto, nada muito forte, é uma leve torção para acordar essa musculatura das costas e para trazer esse conforto, esse toque aqui na região do seu cliente. Aí, por exemplo, vamos supor que ele relatou que tem alguma questão
no trapézio, na escápula. Aí você pode fazer algumas outras manobras. Quem já conhece, quem já aprendeu outras manobras, pode incluir, né, o que você já aprendeu aqui nas práticas de aula ao vivo. E aqui você vai usar o seu corpo para apoiar. Então, apoia na maca. A maca precisa estar baixa, né? Para fazer isso aqui, a minha maca está bem baixa. Nívia, mas minha maca não abaixa. O que eu faço? Bom, então vamos fazer sem abaixar para você visualizar. Aí você vai só posicionar a mão aqui. Olha bem onde está a abertura da escápula. E aí você vai, com o seu polegar, 3 pontos também nessa abertura da escápula. Quem já assistiu essa aula aí? E aí você vai pressionar na abertura da escápula e vai puxar o ombro. Agora sim você vai puxar o ombro, tá? Então, puxa 1, 2, 3. Aí solta o braço e troca de lado. 1, 2 e 3. Ó, se cair o braço, não tem problema, tá? Se o braço do cliente relaxar e cair, não tem problema. Se você conseguir, você usa o apoio do joelho para fixar. 1, 2 e 3. Observa se está alinhado o corpo. Isso. E aí você pede para a pessoa respirar profundamente, solta o ar. E pode incluir também um movimento na região da cabeça, porque eu já trabalhei toda a região, né? Todo o corpo, já trabalhei as pernas, já trabalhei as costas, o braço, e aí por último eu posso fazer uma garra de tigre. Quem acompanhou as aulas práticas já aprendeu também essa garra de tigre, para massagear o couro cabeludo. Em 3 partes, começando lá de baixo, 1, no meio 2, e lá no topo 3. Tudo bem? Hã? E depois você tem que dar um pente, ou você ajeita assim o cabelo, para não ficar bagunçado. Obrigada. Então, vocês... Aqui eu passei essas manobras e vocês viram que para fazer isso sequencial, você não vai levar mais que 10 minutos. Então, são 10 minutos no máximo que você vai otimizar ali do atendimento, do seu atendimento básico de reflexologia, para fazer um atendimento totalmente diferenciado. Você vai incluir algumas manobras, essas manobras que eu te mostrei aqui, e você vai ver que o seu cliente já vai sair outro da sessão. Por quê? A reflexologia, às vezes a pessoa fica meia hora, 40 minutos. Fala aí para mim qual é o tempo de reflexologia que você faz hoje. Você que já atende com reflexologia, coloca aqui nos comentários quanto tempo você faz de reflexologia. Eu já atendi com reflexologia de meia hora, de 40 minutos e de 1 hora. Então, imagina a pessoa ficar 1 hora deitada na mesma postura, deitada na mesma posição, sem se mover, sem se mexer, recebendo a sua massagem. É claro que ela vai relaxar. É claro que muitos dos clientes dormem, inclusive. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é a mesma postura. E por mais que a pessoa relaxe e fique bem e se sinta bem, quando ela levantar, o corpo dela vai estar até meio dormente, sabe? Então, quando você faz essas manobras, você acorda o corpo, você ativa o corpo, ativa toda a energia, toda a circulação, né? Da mesma forma que você tem a circulação sanguínea percorrendo no corpo inteiro, você também tem a circulação energética. E é isso que você vai fazer, você vai reativar toda essa circulação através do toque e não só
de uma forma reflexa, como você já fez em toda a sua sessão. Eu sei, eu entendo, eu também já fiz curso de reflexologia, também já atendi com reflexologia e sei muito bem a função que ela tem. Mas você vai ativar de forma manual, você vai colocar o seu toque ali, você vai movimentar, você vai pedir para o seu cliente respirar, então você vai trazer algo a mais para a sua sessão, fazendo essas manobras, fazendo esses movimentos que você está aprendendo aqui.